Hoje o tema da nossa exposição doutrinária é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz moral estranha. Eu vou fazer algumas considerações introdutórias para que a gente possa entender, né? Chegando então no item 9, que é não vim trazer a paz, mas a divisão. Essa introdução, ela nos chama a atenção, porque exatamente, e quem conhece ou que estuda a doutrina espírita, percebe que a partir do capítulo 20 do Evangelho segundo a doutrina espírita, o nosso codificador Allan Kardec, ele centra a moral do Cristo, né? Começamos a entender, a ouvir a moral do Cristo. Ele tem um senso moral a partir do capítulo 20. Então o capítulo 20 começa com os trabalhadores da última hora e fala da missão dos espíritas. O capítulo 21, haverá falsos cristãos e falsos profetas. O capítulo 22, não separei o que Deus juntou, a indissolubilidade, não vou saber essa palavra, em relação ao casamento, tá? E exatamente no capítulo 23 que nós iniciamos com o título Moral Estranha. Que moral estranha é essa? Bem, o início então deste capítulo fala de algumas considerações feitas por Jesus. E ele coloca o seguinte: quem não abandonar seu pai e sua mãe, que deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E enfim ele diz que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. E é isso então que a gente vai trabalhar na doutrinária da noite de hoje. Muito estranho Jesus usar essas palavras, né? Já que Jesus era a personificação da bondade e da doçura. Então, como ele pôde, naqueles tempos, aquelas pessoas dizer algo assim, que causava impacto, né? Naquele povo todo que seguia Jesus. Bem, não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a sogra de sua nora. Então era muito estranho essas colocações. O nosso codificador, Allan Kardec, na época, quando então organizavam essas colocações feitas por Jesus, ele buscou o entendimento através da instrução dos Espíritos. Então, assim, Jesus, ele falava um idioma que era o aramaico, tá? E esse aramaico, após o Evangelho de Jesus, ele é feito depois da crucificação, né? E eram 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. E a partir desse momento, então, os evangelistas organizam, né, os evangelhos e o que Jesus fazia, o que Jesus dizia. Exatamente, teve muitas interpretações. E essas interpretações, Kardec
conseguiu entender através da informação dos espíritos que foi realizado em sânscrito. Sânscrito é um idioma muito rudimentar, muito simples, que pode ter interpretações diversas. Por exemplo, eu posso dizer assim, Deus criou o céu e a terra em 7 dias. É isso que a gente aprende. Mas com certeza, pela lógica, pela razão, nós sabemos que não seria só em 7 dias. Poderia ser 7 anos, 7 décadas, 7 séculos, né? E a gente sabia que era mais ou menos por aí. Então Kardec ficou muito impressionado com isso, né? Durante a codificação. E foram exatamente através da instrução dos espíritos que ele conseguiu organizar e principalmente interpretar as palavras do Cristo. Jesus também disse em certo ponto: eu vim lançar o fogo sobre a terra. Mas que fogo é esse? Será que Jesus tinha esse objetivo? Bem, no item 11, então, vem a questão da personificação da bondade e da doçura de Jesus. Toda ideia nova encontra forçosamente uma oposição. Então Jesus, quando pregava, ele encontrava o povo de Deus ainda muito sem conhecimentos. Então eles podiam entender Jesus de acordo com o seu grau evolutivo. Bem, toda ideia nova encontra forçosamente oposição. Então, quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, muitos daqueles senhores, os próprios fariseus, os escribas, os doutores da lei, não viam Jesus com bons olhos. Por quê? Porque ele estava despertando algo naquele povo oprimido, naquele povo que ainda aceitava, né, as leis de uma forma forçosa, de uma forma temerosa. E Jesus veio libertar esse povo. Lá na Grécia Antiga, houveram 2 filósofos, Sócrates e Platão. Sócrates e Platão foram, na verdade, os primeiros que tentaram despertar as mentes, mas ainda não estava no tempo previsto pelo Criador. Então eles até iniciaram um trabalho de despertar mentes, mas eles não conseguiram. Então Jesus sabia que haveria um tempo e que ele precisaria lançar a semente desse despertar. Então, quando ele diz assim, ele lançava o fogo sobre a terra, quando ele empunhava uma espada, é porque ele precisava que aquelas pessoas ali despertassem. Que eles poderiam ter a condição de realmente fazer diferente, fazer o novo. E Jesus tocava as pessoas no seu íntimo. Então, meus irmãos, isso provocava inúmeras interpretações em relação às palavras de Jesus. Bem, toda ideia nova, ela traz mudanças, né? Jesus feria esses interesses de mudanças. Então, o secreto
ressentimento chegou nos seus antagonistas, que eram os poderosos. Jesus vinha proclamar com certeza uma doutrina que solapava pelas bases os abusos daquela sociedade, né? E principalmente esses poderosos, sacerdotes, enfim. Assim fizeram-no morrer. Jesus teve uma morte cruel de cruz. E até hoje a sua ideia é viva, né? Então, eles mataram o homem, mas não mataram a ideia. E assim fizeram-no morrer. Essa ideia derrubava crenças seculares que muito mais tinham por interesse do que por convicção. Então Jesus abordava a questão da fé das pessoas. Se era uma fé convicta ou conveniente. E isso nos faz pensar nos dias de hoje. Como é que nós estamos? Como anda a nossa fé? Nós somos convictos ou nós somos convenientes? Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entendiam sobre a interpretação das palavras do Mestre. A maior parte delas ainda veladas em alegorias e figuras, né? Daí nasceram desde o início as diversas religiões, pretendendo ter a verdade absoluta. Se nós formos olhar hoje, nos nossos dias, todas essas religiões que existem, e somos livres para crer e para viver essas religiões como quisermos. Mas se nós formos prestar atenção, né, em todas essas religiões que estão por aí, o que elas pregam? A paz interior, a tranquilidade, o que mais? Eu vejo muito essa palavra assim, a prosperidade, né? As pessoas buscam, e muitas vezes, em templos religiosos, exatamente essas questões que vão preencher o seu íntimo. Estou lá, atingindo o ápice da minha fé. Estou pedindo e vou ser ouvido por Deus. E Jesus fazia com que as pessoas pensassem, olhassem para dentro de si. Bem, infelizmente, então, ele era mal interpretado, né? E essas religiões, então, vieram e se disseminaram pela terra. As religiões, elas esquecem o mais importante, tá? Dos divinos preceitos do Mestre. Havia feito Jesus a pedra angular, né? E a condição expressa da salvação, que é a caridade. Então, quando Jesus começa a dizer assim, olha, o importante é a caridade, é a fraternidade. Quando ele fala a importância do amor ao próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem era esse rapaz de mais ou menos 30 anos, Galileu, e tinha tanta sabedoria, e que conseguia, com as suas palavras amorosas, ser seguido por multidões de pessoas? Então vamos falar mal dele. Vamos dizer que ele disse isso, né? Ele falou aquilo. Então era uma forma de combater a ideia de Jesus. Uma se colocando sobre a outra, sendo que as maiores se sobrepunham às menores. E aí entra o capítulo na questão das guerras religiosas.
Nós sabemos, meus irmãos, que as guerras religiosas foram e ainda continuam sendo as mais cruéis e fizeram mais vítimas em guerras políticas. Nós estamos num período de barbárie. Se nós observarmos quem acompanha, né, a guerra lá da Palestina, de Israel, né, os judeus, mas de novo os judeus, mas Jesus já esteve por lá. O que se modificou? Né? O que está acontecendo lá? O tempo vai passando e até mesmo nós, né, vamos esquecendo o que acontece. Hoje, exatamente nesse momento aí, que nós estamos na casa espírita, numa exposição doutrinária, deve ter milhões de pessoas lá, idosos, crianças, sendo vítimas de uma guerra que eles consideram santa. E aonde existe santidade na violência? Aonde existe santidade na fome? Aonde existe santidade quando alguém precisa de um teto, de uma mão amiga, de uma assistência de saúde? E essas guerras são consideradas pelos seus adeptos fanáticos santas. Então, meus irmãos, tudo isso, mesmo naquela época de Jesus, há mais de 2000 anos, ele já levantava, né, essa preocupação que nós deveríamos ter. E isso, muitas vezes, então, as pessoas, os poderosos da época perguntavam: mas isso foi culpa de Jesus, dessa doutrina dele, onde as pessoas deixavam muitas vezes seus rituais, né? E aí a gente lembra, assim, principalmente, muitos ainda viviam no paganismo, né? Porque eram obedientes. E aí essa pergunta, mas tudo isso foi culpa da doutrina e Jesus trouxe? Não. A sua pregação era de que todos somos irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem a eles que vos perseguem. Quem matar pela espada, sim, perecerá pela espada. Jesus previa em sua sabedoria o que deveria ocorrer, mas essas coisas seriam inevitáveis, porque se prendiam à própria natureza humana. Olha só, a própria natureza humana era sanguinária, era atrasada moralmente. Então, moral estranha. Que estranha moral era essa? Que as pessoas deveriam olhar para dentro de si e se modificar. Se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, será que tudo isso teria acontecido no passado ou estaria acontecendo no nosso presente? É uma pergunta que a gente deve fazer e que a gente deve pensar. Como que 2000 anos depois nós ainda estamos vivendo essas barbáries, essas violências que a gente vê, não só longe de nós, bem próximo, né? Então, esse pensar, esse analisar, aonde nós, que temos um pouquinho de conhecimento e já temos as nossas mentes uma certa iluminação, aonde está a nossa atitude frente a isso? Nós estamos praticando realmente
o que Jesus nos ensinou. E por fim, então, meus irmãos, chegamos no item 16. Quando Jesus disse, não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, o seu pensamento era, não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será pretexto. Exatamente isso. Jesus sabia, Jesus previa que seria difícil nós termos a bandeira da paz. Que antes da gente segurar a bandeira da paz universal, nós com certeza teríamos que empunhar a espada da luta. E nós teríamos que ser combativos a todo e qualquer mal. Aquele mal que acontece entre as famílias. Ele sabia que existiria pai contra mãe, mãe contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogro, né? Ele sabia que todas essas dissensões, esse barulho todo, iria acontecer. Mas ele tinha preocupação de iluminar as mentes. Cansados, os filhos de Deus seriam desolados e levados à perturbação, principalmente no meio das famílias. Não é o que a gente vive hoje? Ninguém que não está cansado. Todos nós, né? Nós ficamos muitas vezes decepcionados, nós ficamos desolados, preocupados, né? E aonde inicia essa preocupação, essa desolação? Inicia no meio familiar, porque são as pessoas próximas a nós. E principalmente aquelas que nós temos mais afeto. E aí se estende as pessoas, a nossa comunidade, vizinhos, amigos, né? E aí, muitas vezes, essa desolação chega exatamente à perturbação. Como nós encontramos hoje pessoas perturbadas emocionalmente, espiritualmente. Nós encontramos, nós mesmos que temos conhecimento e sabemos da eficácia da prece, da coragem da fé, muitas vezes, em muitos momentos, nós nos sentimos frágeis. Nós também temos as nossas perturbações íntimas. Até porque muitas vezes a gente tem vontade de fazer o diferente e não consegue. Todos então, com certeza, dizia Jesus, iriam se abrigar sobre a mesma bandeira, a da caridade. E aonde se encontra a bandeira da caridade? Item 19. O Espiritismo vem realizar em tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir. E olha a missão dos espíritas. Sem destruir os abusos, o orgulho, o egoísmo, a ambição, a ganância, a cupidez e o próprio fanatismo religioso. E isso nos entristece, nos preocupa. Nós temos inúmeras situações, né? Hoje, a minha amiga, né, sabe disso, minha colega, nós
precisamos ser combativos a todos os tipos de abuso, né? Abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual. Isso é muito triste. Que muitas vezes nos causa tristeza, decepção, preocupação. Como a gente ainda é orgulhoso, como a gente não consegue ainda ser totalmente humilde, a gente ainda tem o orgulho lá, que a gente precisa corrigir. A gente ainda é ambicioso, a gente ainda é egoísta, né? Nós ainda somos. Nós ainda vivemos, somos, sentimos muitas coisas que aquele povo lá tentava interpretar Jesus e muitas vezes não conseguia, pensava, vivia. E nós ainda pensamos e vivemos nessas questões, com essas questões em nós. Então é importante a mudança, né? A nossa reforma. Esperando que o tempo das lutas sangrentas e perseguições tenham passado. Agora as lutas, infelizmente, então são morais. Jesus disse: as primeiras duraram séculos. Mas eu tenho uma boa notícia para nós. Em lugar de partir de um só foco, né? E agora elas irão durar somente anos. E nós precisamos acreditar. E de um só foco jorraria sobre todos os pontos do globo luzes e abrirá mais cedo os olhos dos cegos. Que luzes são essas, meus irmãos? As luzes dos nossos amigos da espiritualidade. E nós só vamos entendê-los, nós só vamos aproximá-los de nós quando realmente nós nos libertarmos desses males seculares, milenares que nos acompanham no nosso íntimo, tá? Bem, então no capítulo 18 diz o seguinte: essas palavras de Jesus devemos entender-se como as cóleras que ele previa que sua doutrina iria levantar. Nós já somos capazes de perguntar assim para nós: qual é a tua fé? Ou qual a tua religião? Eu sou espírita. Nós já temos essa coragem? Já? Devemos. E principalmente a nossa resposta deve ser as nossas ações, as nossas atitudes frente a todos os enfrentamentos da vida, seja na família, seja na comunidade, com os nossos colegas de trabalho, vizinhos, amigos. Então, com certeza, quando nós nos colocamos e nós nos dizemos o que somos, isso pode gerar conflito, mas é passageiro. O mal deveria vir dos homens e não dele. Jamais o mal veio das palavras ou atitudes de Jesus. Jamais. Era como que um médico, né? Que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. É fácil entender Jesus nos dias de hoje? Não. É fácil seguir Jesus? Não. Eu li um texto esses dias tão interessante, né? Que dizia assim, alguém contando uma história que veio de uma família, de uma religião aí, e aderiu à doutrina espírita. E essa pessoa estava muito feliz e equilibrada.
E aí ela teve alguns problemas dentro da família, né? A família espírita, né? Tá, mas aí cessou, a família aceitou e tal. Aí de repente ela começou, ela contava dos conflitos que ela tinha. Ah, mas você sendo espírita, você não pode ter essa atitude. Né? E ela disse, mas a perfeição não existe, só Deus, só Jesus. Né? Então nós passamos muito por isso. É sempre lá as espíritas mãos unidas. Mas quando sai de lá, a gente que sabe. Né? Então é mais ou menos isso que acontece. Mas nós temos que ser firmes, convictos. Tá? E principalmente, nós precisamos saber que todos estamos aí, estamos um pouco doentes da alma. Né? Todos nós estamos doentes da alma. E o nosso médico é Jesus. Essa doutrina maravilhosa que vem iluminar a todos nós. Abraço fraterno, carinhoso e sincero no coração de todos os irmãos.